Boa noite. Boa noite. Ministério Público calcula em mais de 2 bilhões de reais o desvio apurado da Petrobras. Presidente da empresa, Graça Foster, afirma que perdas com corrupção podem ser ainda maiores. Enterrada, a Guarda Civil assassinada diante do filho. Criminoso continua solto. Sexto ato do movimento Passe Livre fecha trechos da Avenida Paulista. Exame do Conselho de Medicina de São Paulo reprova mais da metade dos médicos recém-formados. Moradores de uma mesma região da cidade sofrem com a redução na pressão de água em horários diferentes. Aqui na Avenida Paulista, o movimento Passe Livre faz sexto ato contra o aumento da tarifa no transporte público de São Paulo. A manifestação acontece aqui, como eu já falei, e o repórter Luciano Penteado acompanha e tem outras informações. Luciano. Estela, a situação no momento é a seguinte, segundo a Polícia Militar, são cerca de 700 integrantes do movimento Passe Livre. Eles estão interditando todas as faixas da Avenida Paulista no sentido Paraíso. Inclusive, nós estamos neste momento passando bem em frente aqui ao prédio da Fundação Casper Liber. O protesto começou no vão livre do MASP. Os manifestantes optaram pelo seguinte trajeto: eles vão seguir pela Paulista no sentido Paraíso, depois eles vão descer a rua Afonso de Freitas, que fica no Paraíso, devem fazer uma pausa na residência do prefeito Fernando Haddad e depois seguir para a Assembleia Legislativa do Estado, também ali pegando um trecho da 23 de maio. Eles estão, neste momento, gritando, palavras de ordem contra o aumento nas tarifas. Lembrando que este é o sexto protesto organizado pelo movimento Passe Livre do ano, mas é o primeiro realizado na Avenida Paulista. Isso porque havia um temor de que pudesse haver confusão, de que os manifestantes pudessem utilizar, os blocos de concreto e pedaços de pau que estão sendo usados nas obras da ciclovia na Paulista. Então, por isso, a Polícia Militar fez, inclusive, bloqueios nas áreas onde está havendo a construção dessa ciclovia para que não houvesse confusão. Por enquanto, a situação é tranquila. Além da Polícia Militar, homens da tropa de choque também acompanham este protesto. São pelo menos 30 viaturas da Polícia Militar. A gente está bem aqui na frente deste grupo, passando aqui pela Joaquim Eugênio de Lima. Logo mais eles vão descer Afonso de Freitas. E lembrando que o trânsito está completamente bloqueado na Paulista neste momento. Ônibus não passam em nenhum dos dois sentidos da Paulista, mas o metrô está funcionando normalmente. Para quem vem de carro, a orientação é para evitar toda esta situação, esta região da Avenida Paulista, porque o trânsito está completamente bloqueado nos dois sentidos. Bem, a situação por enquanto é essa. Não houve ainda nenhum ato de vandalismo, de violência, mas a gente já visualizou alguns mascarados dentro deste grupo do MPL, mas que por enquanto segue pacificamente. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luciano, que volta a qualquer momento com mais informações sobre o sexto ato do movimento Passe Livre. Carga excessiva de trabalho. Esse é o motivo apontado por policiais militares para desistirem de participar da Operação Delegada. O programa, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, busca combater o comércio ilegal de camelôs e trazer maior segurança às ruas. Diante da queda no número de PMs, comerciantes reclamam da ocorrência cada vez maior de roubos e arrombamentos na região central da cidade. Gritaria na rua. O policial leva a sacola com garrafas d'água apreendida de um camelô. Eles tomam. Leva a mercadoria. Bate na gente de vez em quando. Policiais da Operação Delegada recebem da Prefeitura um pagamento extra para trabalhar nas horas de folga. A intenção é combater o comércio ambulante ilegal e aumentar a sensação de segurança nas ruas. O programa começou na capital e hoje funciona por meio de um convênio em outras 50 cidades do estado. O chamado bico oficial pode render até R$ 1.500 a mais no salário do policial. Mas desde que a operação foi criada, a quantidade de policiais interessados em participar do programa, já que a adesão é voluntária, diminuiu muito. Em 2009 eram 3.400 homens, agora são cerca de 1.400.
bem menos da metade do número inicial. No ano passado, o prefeito Fernando Haddad tentou fazer com que os PMs da Operação Delegada também trabalhassem à noite para reforçar a segurança na periferia, mas acabou desistindo da ideia porque a tropa não se interessou. A Associação dos Cabos e Soldados da PM diz que os policiais desistem porque não aguentam a jornada extra. O policial fazia a Operação Delegada pela necessidade. Depois, o desgaste psicológico e físico muito grande, então não aguentam. Muitos querem fazer, mas fisicamente eles não têm condições. Era obrigado a fazer a delegada por causa do baixo salário. Ou ele faz ou ele passa fome. Em São Paulo, o salário médio de um policial gira em torno de R$ 3.200. Na região da Santa Efigênia, no centro da cidade, comerciantes reclamam dos efeitos da redução no policiamento e já se organizam para pedir explicações às autoridades. Quando aumentaram a Operação Delegada, diminuiu o crime. Abaixaram, agora estão abaixando cada vez mais. O número da presença policial aumentou o crime de novo. Muita gente recebe reclamações todos os dias de uma loja arrombada, de alguém foi furtado. Até assalto à mão armada está tendo na região. Foi enterrada hoje a guarda civil que foi morta na frente do filho na Avenida Nordestina, na zona leste da capital paulista. Ana Paula Teixeira, de 38 anos, estava fardada quando foi atingida pelos disparos. O criminoso ainda não foi preso. Imagens de uma câmera de segurança de uma loja mostram quando um homem se aproxima do carro e saca uma arma. Há uma troca de tiros. O criminoso sai correndo, volta e com parte do corpo dentro do carro, pega a arma da policial e faz mais disparos. A criança desesperada sai do carro para pedir ajuda. Duas pessoas chegam e logo em seguida o marido de Ana Paola leva a mulher para o hospital da região, mas ela não resistiu. O criminoso também atirou na direção da criança, que não chegou a ser atingida. Um relatório anual da organização não governamental Human Rights Watch aponta que no ano passado houve aumento de 97% de mortes em intervenções policiais em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado nega. Lançado hoje no mundo inteiro, o relatório analisa avanços e retrocessos na proteção dos direitos humanos em mais de 90 países ao longo de 2014. Um dos capítulos fala especialmente do Brasil e mostra dados preocupantes, principalmente sobre a atuação das polícias. A polícia no Brasil mata 6 pessoas por dia, né? Em 2013 foram mais de 2.200 pessoas. A gente também constatou um crescimento dramático no número de mortes por intervenção policial no ano de 2014. Para fazer as avaliações, a ONG usou dados oficiais divulgados pelas secretarias de segurança dos estados. Aqui em São Paulo, a Human Rights Watch diz que o número de mortes em decorrência de intervenções policiais aumentou 97% de 2013 para 2014, mesmo após ações do estado para tentar reduzir essas mortes. Quando há uma morte em intervenção policial, o SAMU tem que ser chamado para fazer os primeiros socorros a vítimas e não a própria polícia. Assim como ocorre num acidente de trânsito, por exemplo. Essa foi uma medida que a gente aplaudiu no início de 2013. Ela pode ter sido uma das responsáveis por uma queda bastante substancial do número de mortes por ocorrência policial no ano de 2013, só que ela voltou a crescer substancialmente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confronta os dados da ONG e diz que em 2013, 13% dos criminosos morreram em confrontos com a polícia e que em 2014 o índice aumentou para 17%. O órgão ainda acrescentou que no ano passado houve um aumento de quase 52% nas ocorrências de confronto. Quase 66% desses confrontos aconteceram em ocorrências de roubo. O relatório da Human Rights Watch também aponta que a tortura praticada pela polícia continua presente no cotidiano do país. Segundo o levantamento de mais de 60 casos confirmados no ano passado, 21 aconteceram no estado de São Paulo. As circunstâncias que a gente encontrou foi na abordagem policial dentro da casa das pessoas, muitas vezes sem mandado judicial, também nas viaturas policiais, dentro de delegacias e dentro de estabelecimentos prisionais. Moradores que vivem em uma mesma região de São Paulo estão com a redução de pressão de água em horários diferentes. É que a Sabesp não leva em consideração a divisão geográfica e sim a divisão de abastecimento da companhia.
Apesar da situação hídrica no estado de São Paulo estar cada vez mais crítica, os 40 apartamentos deste edifício do bairro Campos Elíseos não estão sem água. De acordo com o site da Sabesp, que utiliza a divisão de abastecimento da companhia em vez da divisão geográfica da cidade, Campos Elíseos faz parte do centro da capital. Na região, todos os dias, entre a 1h da tarde e as 6h30 da manhã, há redução da pressão da água. Segundo o síndico, a água acaba durante o período de menor consumo, entre a meia-noite e as 6h da manhã. O condomínio não sente muito, porque a gente já está consciente de economia de água. Durante a noite também o consumo de água é bem menor. Nós temos um número de caixa d'água suficiente, pelo menos para 2, 3 dias de água. Então a gente não sente. Agora nós estamos no mesmo bairro do Campos Elíseos, a menos de 1 quilômetro do prédio do José Geraldo. Mas por aqui a situação é bem diferente. Na loja do Bruno, por exemplo, a água é pouco utilizada, mas ele percebe que quando ela chega, a pressão já é bem mais fraca. Mesmo consumindo pouco, a loja passou a adotar um sistema de reutilização da água do bebedouro. A água descartada é armazenada neste galão e depois utilizada para a realização de serviços durante o trabalho. A caixa, você falou que tem então mais ou menos 1.000 litros. Os 1.000 litros. Né? O que você reparou agora com essa crise? O que mudou aqui? A pressão da água está diferente? A pressão da água, antigamente, ela enchia muito mais rápido, né? Hoje ela já demora um pouquinho mais para encher. Pensando em tempo, quanto que antes ela demorava? Então, antigamente, coisa de uns 20 minutos, mais ou menos. Hoje já demora coisa de 1 hora, 1 hora e pouquinho. Geograficamente, o bairro do Brás corresponde à mesma região de Campos Elíseos, não no site da Sabesp. Aqui, o bairro tem um horário próprio de redução que vai da 1 da tarde às 6h da manhã. Uma tortura para Toninho. A rotina de limpeza do salão já foi alterada para não utilizar tanta água, mas a lavagem das toalhas é diária. A preocupação agora é ficar 5 dias sem água, caso se confirme a medida anunciada pelo governo. Vamos ter um prejuízo enorme, nós vamos ter um prejuízo assim mais ou menos de uns 50%, além de ser um absurdo essa proposta. Porque 5 dias sem água, ninguém tem um abastecimento, né? Quem que tem um reservatório para segurar 5 dias sem água? Acho que ninguém aqui na cidade de São Paulo tem. E a Sabesp flagrou 3 casos de furto de água em São Paulo em apenas 24 horas. Os fraudadores utilizam o golpe da derivação. Olha o que eles fazem. Para evitar que a água passe pelo relógio, eles instalam um cano por fora do hidrômetro. Assim, a água é fornecida sem o registro de consumo. Por mês, a companhia estima que 400 mil litros de água em São Paulo são furtados dessa maneira. De acordo com o delegado do DEIC, a Sabesp tem um setor de verificação de fraudes. Assim que detecta divergência no consumo, a companhia aciona a polícia. Só hoje foram 2 casos na região central. Um no Brás e outro no Glicério. Um é uma lanchonete e outro é um pensionato com 50 quartos. Eles estavam furtando água, os 2 responsáveis foram autuados pela prática do crime de furto de água. A pena é de 1 a 4 anos. Ontem o furto foi uma gráfica na região do Brás. Agora os proprietários da empresa vão ser chamados e vai ser investigado se eles tinham conhecimento desse fato ou se isso foi realizado individualmente pelo administrador do imóvel. Para denunciar crimes como esses, a Sabesp trabalha em parceria com o Disque Denúncia, por meio do número 181. O nível do sistema Cantareira se manteve estável pelo 5º dia consecutivo, mas o volume de chuva ainda está muito abaixo da média. Com 5,1% de sua capacidade total, Cantareira se manteve estável nesta quinta-feira, de acordo com a Sabesp. No entanto, a média de precipitação atingiu apenas 54,52% do previsto para o mês de janeiro. Já o Guarapiranga, que ontem superou a média de chuva, voltou a subir, atingindo 47,8% de sua capacidade total. Alto Cotia se manteve estável e sistemas Rio Grande e Rio Claro registram nova queda.
Todas as regiões paulistas tiveram mais um dia de muito calor, mas uma frente fria já começa a trazer mudanças para todo o estado de São Paulo, principalmente aqui para a faixa leste. Pois é, segundo os meteorologistas, o tempo vai ficar fechado por aqui e o calor finalmente dá uma trégua. Vamos ver como fica o tempo nesta última sexta-feira do mês de janeiro, mês de férias, com Mariana Armentano. O calor continua em praticamente todo o país, mas as regiões sul e sudeste ganham refresco. A frente fria que avança pelo sul do país continua provocando queda nas temperaturas e chuvas fortes, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. Essa frente também acaba levando chuvas também aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Triângulo Mineiro, parte de Goiás e do Mato Grosso do Sul. O sol predomina e o tempo fica firme apenas entre o norte capixaba, norte de Minas Gerais e interior nordestino. Ali no litoral, a chuva tende a ser passageira. Nas outras áreas em azul do mapa, tempo abafado com chuvas isoladas. A máxima amanhã não vai passar dos 22 graus em Curitiba, mas chega aos 35 no Rio de Janeiro e aos 36 em Vitória. Aqui em São Paulo, com o avanço dessa frente fria, o tempo muda em todo o estado já a partir dessa madrugada. A chuva pode vir de moderada a forte intensidade, as temperaturas caem, mas ainda faz calor no interior. A máxima vai aos 30 graus em Marília e também em Presidente Prudente. No norte do estado vai fazer 29 graus em Franca, 31 em Barretos e 32 em São José do Rio Preto. E na cidade de Campinas, a máxima não vai passar dos 26 graus amanhã. É que em todo o leste do estado, falando também aqui da região metropolitana, as temperaturas ficam mais baixas por causa do tempo chuvoso. E os meteorologistas falam até em chuvas fortes por aqui, inclusive na região do Cantareira. Na capital, nessa madrugada, mínima de 19 e amanhã não vai fazer mais que 25 graus. No sábado, o tempo ainda fica fechado e a máxima se mantém na marca dos 25. No domingo, o sol volta a aparecer e a máxima sobe para 28 graus. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Prefeitura garante que ciclovia na Paulista será entregue em junho. Hoje, o secretário municipal de Transportes fez uma vistoria no local. Gilmar Tato afirmou que a redução do tamanho das faixas não irá prejudicar o motorista. O primeiro trecho de interdição parcial da Avenida Paulista para as obras da ciclovia fica próximo ao cruzamento com a Rua da Consolação. O projeto prevê a diminuição das faixas de circulação de veículos em 20 centímetros cada, nos 4 quilômetros onde a ciclovia será implantada. Para que fazer bicicleta aqui? Quem que vai andar de bicicleta só no domingo? Domingo já tinha, então não precisa fazer agora. Durante a semana, o senhor acha que não justifica? Acho que não precisa. De acordo com o secretário municipal de Transportes, a redução do tamanho das faixas não deve prejudicar o motorista, por se tratar de faixas que já tinham largura maior do que a média. Para os motociclistas, o estreitamento das faixas pode atrapalhar a circulação entre os veículos. Já não tem espaço para nós trabalhar, quanto mais para a ciclovia, né? Vai ficar apertado aqui para vocês? Vai, sim, e muito. As motos podem, inclusive, andar entre os carros. Então, eles têm uma facilidade e mobilidade muito maior. É o que mais tem. Então, não tem por que reclamar. Até porque nós estamos fazendo com eles uma frente segura, que é justamente para eles saírem de arrancada, sair primeiro que os próprios veículos. O projeto, orçado em 15 milhões de reais, deve ser concluído no primeiro semestre deste ano. A ciclovia da Paulista fará conexão com outros 11 trechos exclusivos para bicicletas. Questionado sobre o processo de licitação, o secretário garantiu que uma ata de registro de preço e um contrato foram feitos com a empresa responsável pela obra. Um outro questionamento que tem sido feito pelas associações de moradores aqui da região é com relação à escolha da Avenida Paulista para abrigar a nova ciclovia. Decisão que, de acordo com o secretário de Transportes, foi feita com base em um estudo de outras vias aqui da região central. Do ponto de vista, aqui é mais plano para o ciclista, é melhor, tá certo? E aqui nós estamos fazendo ciclovia sem tirar faixa de rolamento. Se você fizesse nas laterais, você tirava uma faixa de rolamento lá. A outra coisa, as laterais elas servem também como carga e descarga das mercadorias em toda a região. Então o transtorno seria muito maior.
Durante a vistoria da obra, o secretário falou ainda sobre o desaparecimento das informações da página de ocorrências do site da CET, endereço que fornecia detalhes sobre semáforos quebrados, acidentes, alagamentos e quedas de árvores. Nós estamos organizando toda a comunicação que não estava legal, a comunicação com a cidade de São Paulo. As informações são as mesmas e continuam lá. Vai ficar um pouquinho mais difícil de encontrar, é isso? Mas acho que é questão de costume também, vocês vão acostumando. O Ministério Público Federal diz que crimes da Lava Jato desviaram ao menos 2 bilhões e 100 milhões de reais da Petrobras. De acordo com o MP, o valor desviado corresponde apenas aos crimes já denunciados pelo órgão. Até o momento, a Procuradoria apresentou 18 acusações criminais contra 86 pessoas por crimes como corrupção contra o sistema financeiro, tráfico internacional de drogas, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 12 pessoas firmaram com o Ministério Público Federal acordos de colaboração com as investigações em troca de benefícios como redução de pena. Entre eles, o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Petrobras admite a possibilidade de não pagar dividendos aos acionistas. As declarações foram dadas durante teleconferência com analistas e investidores. O diretor financeiro da estatal, Almir Barbaça, disse que o não pagamento pode acontecer até mesmo na hipótese da confirmação de lucro na consolidação dos resultados do ano passado. Enquanto isso, as ações da Petrobras caíram novamente hoje e acumula perdas de quase 14% em 2 dias. Já a presidente da Petrobras, Graça Foster, disse que pode haver aumento nos valores relativos à corrupção. Segundo ela, isso vai depender de novas informações que venham a ocorrer. Ontem, a companhia destacou em seu balanço empreendimentos superavaliados em 88 bilhões e 600 milhões de reais e informou que, com base no depoimento de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da companhia, os contratos foram superfaturados em 3%, o que poderia indicar uma perda de 4 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não para de vir notícia ruim da Petrobras, né? As ações caíram 14% em 2 dias. O fundo Abutre já disse que a Petrobras entrou tecnicamente em default. A presidente não sabe quanto foi roubado da sua companhia. Isso é que é presidente, ela não é? Pois é, tudo isso vem se avolumando. O Sérgio Gabrielli, que era o presidente, já está com seus bens bloqueados. E Dilma não toma nenhuma atitude. Não demite Graça Foster, evidentemente, porque Graça Foster é o biombo que a protege de toda a lama que sai dos poços, de toda essa roubalheira. Pois é, mas ela já achou a solução. A solução é a seguinte: combate a corrupção, punindo as pessoas e não destruindo as empresas. Bom, que ela não saiba nada de direito, tudo bom, ela, aliás, sabe muito pouco de quase tudo, né? Agora, não tem uma assessoria jurídica? Não, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, está atrás de jornalista, de deputado, para tentar convencê-los que é preciso salvar a Petrobras e as empreiteiras. Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, como bajulador mor da presidente, já deu também o seu palpite publicamente e em particular. Agora, Modesto Carvalhosa, o maior especialista brasileiro em corrupção, escreveu um artigo brilhante na página 2 do Jornal Estado de São Paulo, contando o seguinte: o Brasil é signatário de um pacto contra a corrupção. Então o Brasil tem que cumprir o que os outros países cumprem. Só que o Carvalhosa chama atenção para uma coisa. Por exemplo, a Petrobras é processada aqui, mas a Dilma disse que não pode quebrar a empresa, as empreiteiras também. Aí, o que é que acontece? Se a Petrobras e as empreiteiras não forem punidas pela justiça brasileira, serão por qualquer outro país, porque nesse pacto está escrito que você só não é processado fora do país se for punido dentro. Resultado: a empreiteira que for salva por essa magnanimidade pós-capitalista da socialista Dilma, vai terminar quebrando do mesmo jeito. Agora, diante de uma confusão dessas, ela ainda pode
responder por crime de responsabilidade. E não tem ninguém para contar para ela. E a oposição não faz nada. A única notícia que eu vi da oposição, quando eu esperava a repercussão do artigo do Modesto Carvalhosa, que foi uma bomba, foi Zé Serra contando fofoca para jornalista de que Dilma não chega à metade do mandato. É isso que o Serra tem a fazer num momento como esse, fazer fofoca quando todo mundo espera que ele seja um senador, símbolo da oposição. É como dizia minha avó, meu filho, a ignorância é que atravanca o progresso. Pois bem, tenha um bom fim de semana, que chova bastante e em tetes. Contas do governo federal têm rombo de 17 bilhões 242 milhões de reais em 2014, pior resultado em 18 anos. Este foi o primeiro déficit da série iniciada em 1997. O resultado do chamado governo central reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Com o impulso do calendário eleitoral, os gastos foram inflados e chegaram a 1 trilhão e 31 bilhões de reais. Já a arrecadação, prejudicada pela frágil economia e por medidas de alívio tributário, ficou em 1 trilhão e 14 bilhões de reais. O Banco Central prevê aumento de 8% para a gasolina e 27,6% para a energia elétrica em 2015. A estimativa está na ata da reunião do Copom, que elevou a taxa Selic para 12,25% na semana passada. De acordo com o Banco Central, a hipótese de elevação no preço da gasolina reflete, em grande parte, o aumento da tributação anunciada pelo governo. Já a estimativa de alta no preço da energia elétrica é reflexo do repasse às tarifas do custo de operações de financiamento contratadas em 2014 da conta de desenvolvimento energético. 600 mil estrangeiros moram no estado de São Paulo e o idioma ainda é o maior desafio de quem deixa o país de origem para buscar novas experiências em uma cultura diferente. Talal fugiu da violência da Síria há 1 ano. Chegou em São Paulo sem falar nadinha de português. O engenheiro passou a fazer aulas para aprender a língua, conseguiu um trabalho e agora já entende tudo. Quase tudo, vai. A gramática é muito difícil na português, porque você precisa falar em passado, a futuro, passado, tudo verbo é diferente para você. A sorte do Talal é que o trabalho dele tem mais de desenho e cálculos do que propriamente de comunicação. Mas nem no escritório, onde a presença de estrangeiros é incentivada, os colegas facilitaram. Depois de 1 mês aqui, ficou proibido apelar para o inglês. É um estímulo e ele desenvolveu muito. E eu acho que vai ser um bom ganho. Nós vamos ter ganho de ambos os lados. Mas para a Mônica, dona da empresa, a questão religiosa foi a mais interessante na troca de experiências com o Talal, que é muçulmano e durante o horário de trabalho para rezar 2 vezes ao dia. Nós temos uma capelinha lá atrás que tem Nossa Senhora e eu sempre estou lá, todo dia de manhã. Tem alguns católicos, tem outros que são evangélicos. Eu tinha um tapete desses que eles fazem de oração. E ele estava lá mesmo, só para enfeitar. E desde que ele chegou, ele faz as orações dele dentro da nossa capelinha também. Pelos registros oficiais, São Paulo tem 600 mil estrangeiros. E aí cada um com seus hábitos, sua cultura, o seu idioma e interagindo com os brasileiros, que também têm lá os seus hábitos, a sua cultura, o seu idioma. E nessa relação, às vezes, ocorre alguma dificuldade. E aí cada um se vira do jeito que dá, nem que seja pela mímica. Olha só o caso da Renu, que veio do Nepal há 5 anos. Especialista em sobrancelhas, usa uma técnica com linha para tirar os fios. Ótimo, mas e para explicar para cliente como era esse trabalho? Falávamos poucos, 2 palavras e se virava. Nessa época, a Thaís já frequentava o salão e lembra do jeito improvisado da Renu para se fazer entender. Ela pegava a nossa mão, puxava daqui do canto, punha onde tinha que colocar e fazia assim, a gente ficava sem comunicação nenhuma. No comércio, às vezes, também parece que o papo é meio truncado, mas de um jeito ou de outro, todo mundo se entende. A venda sai, o engenheiro dá entrevista sem falar nada de inglês e no salão de beleza, o medo da Renu passou. Agora tá bom. Hoje fala bastante português. Não muito, mas falo. Dá para entender. Voltamos a falar sobre o 6º ato do movimento Passe Livre, que acontece neste momento aqui na Avenida Paulista. O repórter Luciano Penteado acompanha. Luciano?
Gabriel, a situação no momento é a seguinte, o grupo chegou aqui bem no finalzinho da Paulista, já no acesso a Bernardino de Campos. Eles continuam gritando palavras de ordem contra o aumento nas tarifas. Segundo o último balanço da Polícia Militar, são 1.000 integrantes, são 1.000 manifestantes do movimento Passe Livre que participam deste protesto. É o 6º protesto do ano, mas é o primeiro que acontece aqui na Paulista. Como a gente disse antes, havia um receio de que pudesse haver confrontos, já que a Paulista está em obras para a construção de uma ciclovia. Por enquanto, a polícia fez o isolamento nesses trechos, nos canteiros onde há essas obras, e o que a gente observou é que a polícia também faz o isolamento em algumas agências bancárias e lojas com fachadas de vidro aqui da Paulista. O sentido Paraíso, portanto, está bloqueado, eles ocupam as 4 faixas da Paulista. No sentido inverso, o trânsito está liberado, mas o motorista encontra bastante dificuldades no sentido da Consolação. Eles estão marchando, há uma catraca aqui bem na frente para simbolizar a luta dos manifestantes contra o aumento nas tarifas. Muitas bandeiras, muitas faixas de R$ 3,50 não, contra o aumento da tarifa, enfim, eles gritam palavras de ordem. Por enquanto, não houve nenhum incidente, nenhuma confusão nos últimos protestos do MPL. A gente sabe que houve confrontos com a polícia, mas por enquanto não houve nenhum registro de incidentes e o protesto segue aqui, acessando neste momento a Bernardino de Campos. A ideia é que eles desçam aqui Afonso de Freitas, no Paraíso, façam uma pausa na residência do prefeito Fernando Haddad, que fica aqui no Paraíso, e depois, segundo o trajeto divulgado oficialmente, eles vão seguir pela 23 de maio e depois descer rumo à Assembleia Legislativa do Estado. Então, por enquanto, a situação de momento é esta. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luciano. Uma explosão provocada por gás destrói um hospital maternidade da Cidade do México. Pelo menos 2 pessoas morreram, uma mulher e uma criança. O acidente aconteceu quando um caminhão abastecia o hospital com gás natural. Segundo o prefeito da Cidade do México, aparentemente uma mangueira estourou e o vazamento do gás provocou a explosão. Entre as cerca de 60 pessoas feridas, pelo menos 20 são crianças atingidas principalmente por estilhaços de vidro. Pode haver mais vítimas nos escombros. Metade do prédio desabou. O Hospital Maternidade Coajimalpa fica na periferia da capital mexicana e pertence ao Sistema de Saúde Municipal. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Só faltava essa para a Venezuela. O número 2 do regime bolivariano está sendo acusado de narcotráfico. Diosdado Cabejo é o presidente do parlamento. Foi oficial do exército e companheiro do falecido Hugo Chávez. A denúncia contra ele corre no Tribunal dos Estados Unidos. Foi para aquele país que desertou há 2 meses um antigo segurança dele chamado Leamsi Salazar. Pois esse Salazar aceitou uma espécie de delação premiada. Ele disse que Cabello é o chefe de uma máfia de traficantes que opera dentro das Forças Armadas. Essa máfia, chamada Cartel de Los Soles, comercializa drogas em aviões que pertencem à Companhia Estatal de Petróleo. A informação foi publicada ontem pelo jornal espanhol ABC. E é claro que deixou os políticos de Caracas em polvorosa. Ainda não há provas sobre a ligação de Cabello com a cocaína. Mas o deputado não é flor que se cheire. É um homem autoritário. Foi ele quem, em março do ano passado, cassou o mandato da deputada de oposição Maria Corina Machado. Cassou por vontade pessoal, não pediu autorização ao judiciário. É assim que funcionam as coisas para os bolivarianos. Cabello também é hoje um dos homens mais ricos da Venezuela. Existem acusações de que ele controla, por meio de laranjas, 6 grandes grupos empresariais. Ele tem 43 imóveis. Um banco alemão afirma que ele possui 230 milhões de dólares depositados no exterior. Há muitas versões para explicar o vazamento do escândalo que implica Cabello com narcotráfico. Um dos boatos em Caracas diz que ele poderá assumir a presidência da República caso entre em colapso o governo do presidente Nicolás Maduro. A Venezuela está falida, tem inflação anual de quase 70% e falta de comida até medicamentos. Uma carência agravada pela queda mundial dos preços do petróleo. E agora a justiça americana misturou Cabello com a cocaína.
em definitivo, algo de podre no reino da Venezuela. É assim que o mundo gira. Boa noite. Carnaval de Rua de São Paulo contará este ano com 300 blocos em diversas regiões da cidade, mas a folia só pode acontecer até às 10 horas da noite. Os foliões que decidirem pular carnaval em São Paulo esse ano terão 300 blocos à sua disposição. O anúncio foi feito hoje pela Prefeitura em divulgação dos detalhes da estrutura planejada para os desfiles, que inclui 900 banheiros químicos e 21 postos médicos. Os blocos irão se concentrar principalmente na Sé, Lapa e Pinheiros, além de Moca e Freguesia do Ó. A ideia é descentralizar as festas para que possam ocorrer em bairros de todas as regiões. Os principais desfiles acontecem já a partir dos dias 7 e 8 de fevereiro e, segundo o acordo feito com os organizadores dos blocos, não poderão passar das 10 horas da noite. E agora as notícias do esporte com Estela Contígio e Celso Cardoso. O Campeonato Paulista começa no fim de semana e o Corinthians estreia em casa diante do Marília. Mas o que preocupa mesmo é a renovação de contrato do Guerreiro, Celso Cardoso. Bom, Estela, a permanência do principal jogador do elenco é uma das prioridades da diretoria corintiana. Ele tem contrato até o meio do ano e interessa a vários clubes e pode, inclusive, assinar com qualquer outro clube. Após polêmica entrevista concedida à imprensa espanhola, quando revelou o desejo de retornar à Europa, e faz tempo... Que minha intenção era depois do Mundial de Clubes, que meu objetivo era esse, por isso vim aqui Corinthians, era ganhar o Campeonato Mundial e retornar de nuevo à Europa. Que obviamente se presentaram opções, mas não, al final creo que não se concretaram porque Corinthians cerrou a porta a todo mundo. Guerreiro voltou a se manifestar. Disse hoje em entrevista à TV Band que quer continuar no Corinthians. O que pediu, o clube pode pagar. Segundo ele, gastaram um monte de dinheiro com jogadores que infelizmente não deram certo. Se o alvinegro não quer renovar com ele, não quer. Ponto final, palavra do atacante. A diretoria estuda a possibilidade de acertar com Wagner Love do Shandong Luneng. Os chineses contrataram Diego Tardelli para a posição e há excesso de estrangeiros no time. O problema, no entanto, é o mesmo: grana, din-din, situação financeira. Fato é que, por enquanto, o técnico Tite inscreveu apenas 26 de 28 jogadores possíveis para a disputa do Campeonato Paulista, ou seja, 2 vagas livres, uma provavelmente para um garoto da base campeão da Copinha que deve subir, a outra para um Wagner Love da vida ou reforço que porventura chegue. O Corinthians treina quinta e sexta aqui no estádio de Itaquera para o jogo nesse mesmo local, domingo, a estreia do time no Campeonato Paulista, diante do Marília, às 17 horas, com Paolo Guerreiro na frente, de pivô da equipe e pivô também deste impasse extra-campo. A novela do Guerreiro continua, ele fica ou não fica, hein? Bom, é uma situação difícil. E o Corinthians tem que abrir os olhos, porque o Guerreiro ele pode assinar em qualquer... Agora, se ele quiser assinar com qualquer outro clube, pronto. Ele pode assinar. A lei dá esse respaldo. Fica no Corinthians até o meio do ano, até disputa Libertadores, acho que isso é um grande negócio. Mas se você considerar que o Guerreiro foi considerado o melhor jogador na temporada passada, quando chegou ao clube, fez os gols no principal campeonato que o Corinthians ganhou, que foi o Campeonato Mundial de Clubes, o Guerreiro tem prestígio, já deu certo. Então, nessa questão custo-benefício, vale o investimento. Muito difícil o Corinthians conseguir um outro jogador à altura do Guerreiro. A gente fica aguardando. E acabou hoje o prazo para a inscrição dos candidatos à eleição da presidência da FIFA. A lista inclui desde o príncipe da Jordânia a jogadores, ou melhor, a ex-jogadores como Figo e Ginola, até o atual mandatário Joseph Blatter. A próxima
próxima eleição para presidente da FIFA promete ser uma das mais concorridas da história. E 6 são os cartolas que manifestaram publicamente as intenções de concorrer ao prélio. Aos 78 anos e ocupando a cadeira máxima da FIFA desde 1998, o suíço Josef Blatter quer mais um mandato. Pivô de uma crise sem fim na entidade envolvendo denúncias de corrupção nas escolhas das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022, o dirigente promete trazer de volta o prestígio da federação. O primeiro a anunciar oposição no comando da FIFA foi o francês Jérôme Champagne. Mesmo tendo sido secretário-geral da entidade em 2010, ele prega mudanças drásticas no comando do futebol. O mais jovem candidato deve ser o príncipe jordaniano Ali bin al-Hussein. Aos 39 anos, ele é atual vice-presidente da entidade e presidente da Federação de Futebol da Jordânia. Ao lado do ex-jogador de futebol francês David Ginola, os dois são os nomes mais fracos nessa disputa. A candidatura do ex-atacante, inclusive, é vista como uma ação de marketing de um site de apostas esportivas. Mas quem não está para brincadeira é o presidente da Federação Holandesa de Futebol, Michael van Praag. Apoiado por algumas federações do futebol europeu, ele tem tudo para ser um candidato forte nessa eleição. O último a anunciar a candidatura a presidente da FIFA certamente agradou o vencedor da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo. O também português Luís Figo comandou a seleção lusitana durante boa parte da década de 90. Fora dos gramados, ele fez parte do Comitê de Futebol da UEFA. Para pleitear o cargo de presidente da FIFA, o candidato deve ter o apoio de 5 federações vinculadas à entidade. A eleição será feita no dia 29 de maio, em Zurique, na Suíça. Brasil e Paraguai se enfrentam pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20. O jogo é válido pelo hexagonal final disputado no Uruguai e o Brasil vence o Paraguai por 2-0. Por hoje é só, Estela. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. Fique bem. E é com você, Gabriel. Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, admite que o governo federal quer ajustar alterações nas regras de acesso a benefícios trabalhistas, como o seguro-desemprego, o abono salarial, pensão por morte e auxílio-doença. A expectativa do governo é de economizar cerca de 18 bilhões de reais por ano, tornando mais rígido o acesso a esses benefícios. Portanto, são ajustes, absolutamente corretivos, e que tem como objetivo sustentar esta estratégia de crescimento econômico que nós queremos. E é evidente que um diálogo com as centrais que nós abrimos é um diálogo de duas mãos. Nós estamos convencidos da qualidade das medidas, da necessidade das medidas, mas estamos sim num processo de diálogo com as centrais. Agora, no dia 3, nós voltamos a nos encontrar com as centrais sindicais, vamos escutar as manifestações das centrais num ambiente rico e positivo de diálogo. É evidente que as medidas podem ser qualificadas, podem ser ajustadas. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Faltando menos de 2 anos para a eleição de 2016, pré-candidatos a prefeito de São Paulo já exibem vigor e ânimo para a disputa eleitoral. E hoje, entrevista o vereador André Matarazzo, líder do PSDB na Câmara Municipal Paulista, político de ampla experiência na vida pública como ministro, secretário de Estado, de município e embaixador do Brasil na Itália. Muito obrigada por estar conosco e eu quero começar com um artigo seu, Crônica de uma Cidade Imaginária, em que duramente o senhor fez críticas à gestão do prefeito Fernando Haddad. Já começa dizendo que ele desconhece a vida de São Paulo e não desempenha a função de zelar pelas necessidades da cidade e de planejar para o futuro. Eu quero saber se quem subscreve aquele artigo é esse homem público que eu descrevi agora e que conhece São Paulo pela experiência no município ou o pré-candidato a prefeito no ano que vem, que já está em campanha. Olha, Maria Lídia, primeiro, boa tarde a você, obrigado pelo convite, boa tarde a todos os seus telespectadores. Não, quem fez o artigo foi o cidadão paulistano indignado. Alguém conhece a cidade desde que nasceu, vivo aqui e também conheço
a cidade trabalhando. Portanto, de certa forma, legitimei o meu direito de criticar. E o que eu digo, que o prefeito Fernando Haddad não conhece a cidade, bom, primeiro, pelo que nós estamos vendo em termos de zeladoria, a cidade está abandonada, mas não é abandonada como todos falam e veem aqui no centro expandido. Você vai andar pela periferia, você vê a mesma coisa, a limpeza suja abandonou a cidade, as equipes de verde não estão limpando praças, os córregos, os bueiros foram simplesmente esquecidos e o resultado nós vimos nessas chuvas, quando acontece, que alaga a Avenida Paulista, que é topo de morro. Você imagina, quer dizer, o que faz isso ficar alagado? Porque a água não está escoando. A mesma coisa na região do Anhangabaú, aí é baixo do morro. Você olha o alagamento que teve lá, porque as grelhas estão absolutamente entupidas na região. Mas esse cenário, eu pergunto, vereador, não é um cenário que se repete? Nós estamos vendo o repetido de outras gestões nessa época do verão, com as previsíveis chuvas? Claro, mas São Paulo tem alguns pontos crônicos que alagam, você pode dizer que toda a gestão é a mesma coisa, diria desde 1940. Por exemplo, o cruzamento da Francisco Matarazzo com a Avenida Pompeia. Por que aquele parte da Lapa alaga? Porque as galerias pluviais são as mesmas desde a época, a cidade foi impermeabilizada, multiplicou por 30 o número de habitantes e as obras agora vão começar, provavelmente para o futuro, isso acabe resolvido. Mas alagamento da Avenida Paulista nunca aconteceu. 70% no aumento de queda de árvores num ano, não foi, como disse o prefeito, que eu até achei engraçado, ele falou do furacão Katrina que passou na Flórida. Katrina foi em Nova Orleans. Mas não é os 15 minutos de vento daquele domingo que derrubaram 70% de árvores a mais, simplesmente porque não há equipes de verde, fazendo poda e remoção de árvores na cidade, que eu me lembro quando eu fui secretário, isso é essencial. Outro ponto que eu digo que ele não conhece a cidade, então, a zeladoria não acontece. E segundo, as prioridades que a prefeitura definiu. O que é que você ouviu até agora o prefeito falando? Ciclovias, grafites, não é isso? E tem mais alguma coisa, Wi-Fi. Bom, né? Mas aí eu quero também lembrar. Isso não são os pontos fundamentais de uma mas cidade tem outra questão. Eu li também um artigo do prefeito no dia do aniversário de São Paulo, em que ele exibe feitos e ele fala da reorganização das finanças. Ele chama atenção para o desmantelamento das máfias que estavam levando muito dinheiro público, o corte de despesas, a transparência dos dados, a redução das filas na saúde, na educação. Ele chamou atenção para isso e, além do que o senhor acabou de falar, das faixas de ônibus, dos corredores e das ciclovias. O que eu pergunto, em 2 anos de mandato, isso aí é pouco? Não, claro, porque isso são feitos de uma cidade imaginária. Aonde reduziu a espera da saúde? De jeito nenhum. Aliás, um dos jornais fez uma matéria ampla sobre isso, até porque ele prometeu, se não me engano, 40 UBS, até agora foram 4. O tal do Hora Certa, que iam ser feitos vários, foram feitos 2. Mas ele não tem tempo? Mais 2 anos para cumprir as promessas? Bom, que o senhor arrolou as promessas. Mas até agora nada aconteceu. Depois você diz, o que mais que ele falou como feitos? Reorganização das finanças da cidade. Ao contrário, o prefeito diz todo dia que a cidade está quebrada, não tem dinheiro para A, para B ou para C. Quem arruinou as finanças da cidade foi a prefeita Marta Suplicy, do mesmo PT do prefeito, a renegociação da dívida, que agora a presidente Dilma concluiu, começou na gestão do Serra e do Kassab. Mas como antes ambos não eram do PT, obviamente a renegociação não saiu. Saiu agora. E vamos ver as finanças reorganizadas. O Kassab deixou ao Haddad 900 milhões de superávit. O primeiro e o segundo ano do prefeito foram 2 anos onde ele gastou mais do que o orçamento, portanto, de déficit. Agora, do ponto de vista político, o prefeito Fernando Haddad fez uma mexida no secretariado dele. E analistas estão entendendo que isso já é uma manobra política eleitoral para o ano que vem. Ele é candidato à reeleição. O senhor acha que, com essa mexida, colocando Suplicy, Padilha em secretarias de forte apelo popular, onde eles vão ter muita visibilidade, colocando o Chalita, que é uma pessoa que também puxa voto e que já foi do governo tucano,
A indagação é isso. Ele cria dificuldades para o candidato do PSDB? Não, primeiro mostra de novo que as prioridades do prefeito, além de ser aquelas supérfluas, não as essenciais, que existem na periferia de São Paulo, que ele deveria conhecer, o prefeito não anda pela cidade. Segundo, ele fez um time novo, como você diz. Dois deles que as urnas disseram que deviam ir para casa e o prefeito, por decreto, colocou aqui em São Paulo. Ou seja, São Paulo pediu que voltassem para casa, o prefeito, que ele é um sujeito teimoso, isso ele é bastante, colocou lá. Quem sabe ele vai lançar agora o programa São Paulo Perdedor, com o Padilha e com o Eduardo Suplicy no comando desses programas. O senhor está afiado, vereador. É que eu acho que eu digo, não está se mexendo naquilo que São Paulo precisa. Cadê a habitação popular, Maria Lídia? É essencial, não é prestigiando o Guilherme Boulos, pondo a turma do Guilherme Boulos na frente das filas da habitação, que vai se resolver o problema. Mas eu queria ainda... Veja, eu acho que isso é um ponto, as áreas de risco da cidade. Ele teve sorte, azar de São Paulo que não choveu, mas ele teve sorte que não tivermos chuvas fortes em São Paulo. Porque você vai para a periferia, você vai ter desabamento, vai ter gente desabrigada. Mas eu queria voltar ainda, no tempo que nós dispomos, a duas questões. A primeira delas, né, em relação ainda à sucessão no ano que vem da prefeitura. O seu nome foi o primeiro do PSDB a ser colocado e está ali credenciado, entre outros do seu partido, que já estiveram aqui, que já falaram também, que se colocam à disposição do partido para sair candidato a prefeito. Mas e Celso Russomano? Celso Russomano pode ser um adversário que tire votos do PSDB? Porque voto do PT é do PT. Dificilmente quem vota no PT votará em PSDB. É mais difícil. Mas em Celso Russomano? Vamos lembrar que essa eleição presidencial mostrou bem claramente isso. Quem votava no PT, votou no PSDB. Nós tivemos o Aécio Neves aqui em São Paulo, teve 63% dos votos, ganhou no Capão Redondo, que nunca aconteceu isso, teve 40% dos votos no Grajaú, 40% dos votos da cidade de Tiradentes eram redutos do PT. Eu acho que o adversário é o Celso Russomano mesmo. O Haddad, indo na toada que vai, ele vem ajudando todas as outras candidaturas. Claro que será um candidato competitivo, porque eles usam a máquina sem cerimônia. Você disse que ele também, um dos feitos dele era a economia na prefeitura. Lembrar, criou 2 secretarias, nomeou 1.400 pessoas e simplesmente eliminou concurso para um monte de cargos. Admite a possibilidade do PSDB fazer uma aliança com o PRB do Russomano, apoiar o Russomano e não ter candidato próprio? Tudo isso para aniquilar com o PT e não dar chance para estar competitivo em 2018 e acabar a sua oportunidade? É possível isso? Eu acho que a gente tem que fazer tudo, Maria Lídia, para salvar São Paulo desse flagelo que é o PT. O Estado nós conseguimos graças ao governador Geraldo Alckmin. A cidade de São Paulo, eu tenho certeza que os paulistanos querem isso. E eu acho que toda e qualquer coligação com objetivos claros pró-cidade são válidas para a gente efetivamente tirar o PT da gestão de São Paulo. Muito obrigada, vereador. Obrigado a você, Maria Lídia. Estela. Exame do Conselho Regional de Medicina de São Paulo reprova mais da metade dos novos médicos do estado em 2014. Dos 2.891 recém-formados em medicina que fizeram o exame do CREMESP, 55% não conseguiram atingir o percentual mínimo de acertos de 60% que foram reprovados. Há 3 anos, a prova é obrigatória para quem pretende trabalhar como médico no estado de São Paulo. Apesar disso, mesmo quem for reprovado também pode obter o registro. Foi enterrado em Buenos Aires o promotor argentino Alberto Nisman. A circunstância da morte ainda não está clara. Alberto Nisman foi enterrado em cerimônia familiar ao lado dos túmulos das 85 vítimas do atentado à bomba contra um centro judaico de Buenos Aires, ocorrido em 1994. As autoridades religiosas decidiram que o corpo não deveria ser enterrado na área destinada aos suicidas, conforme o costume judaico. Alberto Nisman foi encontrado morto há 10 dias em seu apartamento, com um tiro na cabeça. As perícias
perícias contradizem a tese inicial de suicídio e ainda não há resultado final. O promotor seria recebido no Congresso no dia seguinte. Ele iria detalhar sua denúncia contra a presidente Cristina Kirchner de encobrir a participação de iranianos no atentado de 1994 contra a Associação Israelita, que deixou 85 mortos e 300 feridos. Um grupo de promotores assumiu a investigação, que era conduzida por Nisma. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. E a gente se vê amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Fique bem. Até lá. Hoje, 10h30 da noite, entenda a polêmica por trás das cesarianas no Brasil com o Todo Seu.